Olá, seja bem-vindo a mais um programa OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e você confere comigo a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. E desta vez, diretamente de Maceió, Alagoas. Sabe por quê? A OAB é nacional, tem representatividade em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. Então, por que não nos aproximarmos de vocês que assistem a gente? Felipe Santa Cruz acompanha o lançamento de site do Observatório Nacional. Dizer para um pai e uma mãe da Boate Kiss que aquela vida perdida de um jovem não foi em vão. Luiz Viana recebe advogadas e advogados indígenas para a reunião. Nós não temos um levantamento ainda de quantos advogados indígenas existem, mas é uma estimativa por baixo, pelo menos 80 advogados. OAB ganha no STF caso sobre tributação de sociedade de advogados. Parece-me impossível extrair conclusão diversa da inconstitucionalidade por vício formal da legislação atacada em via extraordinária. E ainda, seccionais da OAB de todo o país abraçam campanha contra turismo sexual. Hora de conferir a agenda da semana. Eu já te adianto, foi de muito trabalho para toda a diretoria nacional. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, acompanhou o lançamento do site do Observatório Nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade, grande impacto e repercussão. A solenidade aconteceu no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. E o objetivo da plataforma, que conta com o apoio da OAB, é garantir maior transparência para o acompanhamento de casos judiciais, como os que surgiram após o desastre de Brumadinho. O Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão é um site disponível para todos os cidadãos e que busca identificar, dar mais celeridade e transparência aos processos que tramitam hoje na Justiça brasileira, que envolvam desastres recentes, como os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ainda a chacina de Unai, em 2004, quando foram assassinados servidores do Ministério do Trabalho de Minas Gerais. Um observatório que visa não só tornar mais transparente o que estamos fazendo, mas também permitir que vítimas, instituições, pesquisadores acompanhem e contribuam para um sistema de justiça apropriado e adaptado ao século XXI. Durante o lançamento do portal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, também presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se emocionou. Com a fala cheia de pesar por todas as vítimas, Toffoli lamentou a criação do observatório. Esse é o observatório que nenhum de nós dois queríamos ter criado. Esse é o observatório que não precisava existir. Porque esses 4 fatos ocorridos poderiam ter sido evitados. Mas precisa ter uma resposta. É por isso que estamos aqui. O site foi apresentado pela conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes. Nós temos aí informações que nos mostram, então, 66.207 processos com número único de cada processo referentes ao caso de Mariana, 412 referentes a Santa Maria, que a Boate Kiss, 13 da chacina do Unai, e de Brumadinho, que ocorreu há 3 meses, nós já temos aqui também disponibilizados para acesso 761 processos. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o observatório possibilita que as ações tramitem mais rapidamente no sistema judiciário brasileiro. O observatório ele passou a funcionar como um olho vivo. Várias ações que estavam tramitando e estavam num processo demorado,
elas voltaram a tramitar e muitos processos já foram solucionados. Para o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, essa é uma oportunidade de esperança para as famílias que sofrem com esses desastres. Dizer para um pai e uma mãe da Boate Kiss que aquela vida perdida de um jovem não foi em vão. Claro que para ele é algo que nunca será reparado. Mas se nós dissermos que aquele processo doloroso gerou um país onde outros dramas iguais não se repetirão sem a força da justiça, sem a força de todos nós, sem que nós todos possamos passar por cima de pequenas diferenças para efetivamente buscar o que nos une, que é um ideal de justiça. Luiz Viana, vice-presidente da OAB Nacional, defendeu os honorários da advocacia pública em uma sustentação oral no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esta é uma pauta importante para a Ordem dos Advogados do Brasil. Luiz Viana, vice-presidente da OAB Nacional e presidente em exercício no dia, durante a sustentação oral, ressaltou a importância do pagamento dos honorários à advocacia pública. Dizer a Vossas Excelências que, para a advocacia e para o Conselho Federal da OAB, o julgamento desta constitucionalidade ou a arguição desta inconstitucionalidade poderá atingir não apenas os jurisdicionados de Vossas Excelências e, na perspectiva da Ordem dos Advogados, toda a advocacia pública, seja federal, seja estadual, seja municipal, porque, evidentemente, como se trata de uma lei federal, o Código de Processo Civil, um eventual julgamento de Vossas Excelências pela inconstitucionalidade poderá trazer grande repercussão nacionalmente. A sessão tratou sobre um caso de honorários para a advocacia pública. Durante a sustentação, Viana entregou à Corte um memorial com decisões de outros tribunais que mostram a legalidade da remuneração. O vice-presidente da OAB Nacional ainda esclareceu que os honorários referentes ao processo não interferem nas receitas federal, estaduais ou municipais. Que não se trata de verba pública, e sim de natureza privada e titularizada pelo advogado vencedor, conforme fixado em sentença, não integra o patrimônio da parte defendida pelo causídico, seja um particular, seja um ente público. O processo foi suspenso porque uma das desembargadoras do TRF4 pediu vistas. A OAB vai continuar acompanhando a discussão. O presidente do FIDA, Felipe Sarmento, esteve no Amapá no fim do mês. Durante a visita ao estado, Sarmento ficou com a agenda cheia. Entre os dias 28 e 30 de abril, o presidente do FIDA, Felipe Sarmento, teve uma agenda intensa no Amapá. Sarmento, ao lado de Aurinei Brito, presidente da OAB Amapá e diretores, fez uma visita ao prefeito de Macapá, Clécio Luiz. O objetivo do encontro foi estreitar laços entre os órgãos do sistema OAB e a gestão municipal. Depois disso, o presidente do FIDA visitou o clube da OAB para conferir as obras em andamento, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, João Lages, e em seguida participou da solenidade de entrega das carteiras da ordem aos novos advogados e advogadas. Felipe Sarmento ainda teve mais compromissos, como a inauguração do escritório modelo, as posses da Comissão de Prerrogativas e Jovem Advocacia da Subseção de Santana e visita à Caixa de Assistência dos Advogados de Macapá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, em sessão extraordinária, que municípios não podem alterar o regime de tributação de sociedade de advogados. O caso analisado em plenário foi um de Porto Alegre, que cobrava além do que é regulamentado pelo Decreto-Lei 406. O relator do recurso extraordinário foi Edson Fachin. O ministro entendeu que a administração tributária de Porto Alegre deveria se abster de exigir o ISS-QN de sociedades profissionais de advogados que atuem no município, com base em seus respectivos faturamentos. A base de cálculo utilizada pelo município, Receita Bruta, era inconstitucional. Parece-me impossível extrair conclusão diversa
da inconstitucionalidade por vício formal da legislação atacada em via extraordinária. Por isso, senhor presidente, conheço do recurso extraordinário, proponho a este plenário que ao recurso seja dado provimento para fins de restaurar o decidido na sentença e determinar que a administração tributária da parte recorrida se abstenha de exigir o ISSQN de sociedades profissionais de advogados que atuem no território da municipalidade fora das hipóteses do artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406. Na época, o caso foi ajuizado pela seccional da OAB do Rio Grande do Sul, que ganhou em primeira instância. Mas o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal após o TRF4 acatar o pedido de apelação do município, ao entender que a legislação municipal não extrapolou a Lei Complementar Nacional. A OAB, então, levou o caso para ser discutido no STF. A questão da correspondência é absolutamente normal no cotidiano dos escritórios. O tema, inclusive, é regulamentado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que trata da remuneração, dos requisitos e de quem pode ser, de como tem que funcionar essa correspondência. Então é óbvio que a preocupação maior da Ordem dos Advogados do Brasil é com aquele escritório de uma cidade pequena, do interior, em que no exercício da atividade o advogado precisa controlar os prazos processuais, fazer as peças, ir em busca de cliente, ter audiência, a cópia dos casos. É absolutamente impossível que nesse tipo de atividade o advogado perca um tempo específico para ir a toda e qualquer outra cidade do Brasil na busca de uma simples diligência, de uma cópia processual, e isso é o que se está em discussão no presente caso. Por 7-1, os ministros do STF decidiram que leis municipais que regulem o regimento de tributação de sociedades de advogados são inconstitucionais se veicularem base de cálculo distinta daquela prevista no Decreto-Lei 406, ou seja, se discreparem da cobrança por profissionais. A decisão tem repercussão geral. O Supremo editou uma tese em repercussão geral, confirmando que nenhum outro município deve ou pode tentar fazer o mesmo, ou seja, através de legislação municipal, restringir o âmbito da própria decisão do Supremo, né, que, só reiterando, garantiu o pagamento do ISS pelas alíquotas fixas. Vereadores dos 4 cantos do país se reuniram em Brasília para debater temas importantes. A OAB também esteve presente no evento, que reuniu cerca de 3.000 pessoas em 3 dias. A 18ª edição da Marcha dos Vereadores reuniu representantes do Legislativo Municipal de todo o Brasil. O evento aconteceu em Brasília entre os dias 23 e 26 de abril e teve como objetivo fortalecer os municípios. No segundo dia de atividades, o presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB, Carlos Neves, participou de um debate sobre as mudanças na legislação para as eleições de 2020. Essa marcha da União de Vereadores do Brasil é muito importante. Reúne aqui vereadores do Brasil todo e um tema importantíssimo para o vereador são as eleições de 2020. Eles precisam saber como é esse cenário do que vai acontecer, muito incerto, mudanças feitas recentemente, como o fim das coligações, cláusula de barreira, problemas que atingem a vida e o mandato desses vereadores, discussões sobre o alongamento do mandato, a unificação de eleições, que nós inclusive nos postamos contrários pelas inconstitucionalidades latentes. Então é importante trazer uma voz da OAB, uma voz da advocacia, uma voz da experiência eleitoral, um debate com diversas pessoas da área, especialistas, para poder dar ao vereador, dar àquele político que está mais na ponta, que está mais junto da população, informações importantes para o caminhar do mandato dele, o caminhar das próximas eleições em 2020. Carlos Neves debateu com advogadas, advogados e juristas sobre as mudanças e novidades da última reforma política que já foi aplicada, em parte, nas últimas eleições. Outra questão importante foi abordada durante o evento: a unificação das eleições municipais com as eleições gerais em 2022. Essa é uma proposta de emenda à Constituição que sugere estender os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores por mais 2 anos.
para que a partir de 2022 todos os cargos sejam escolhidos em um único pleito. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil é contra a proposta e acredita que o melhor para a manutenção da democracia seja eleições a cada 2 anos. O presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral ainda destacou a necessidade de um debate amplo antes das eleições do próximo ano e também da transparência no que se trata das informações dos candidatos. Que é impossível você querer que o ser humano não se comunique, não convença o outro. Cessear a liberdade de expressão das pessoas que estão no processo político é muito ruim. Isso atrapalha todo o processo político. Isso é típico das ditaduras e não das democracias. A democracia se constrói com fala, com escuta, com debates como esse, como vários que acontecem em cada cidade, em cada município do Brasil. Ainda participaram do painel a advogada Karina Cufa, coordenadora jurídica da campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018, Guilherme Barcelos, coordenador de comunicação da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e Anderson Alarcon, procurador-geral da União de Vereadores do Brasil. A Comissão Especial de Direito à Educação também participou de um debate importante em Brasília, no Congresso Nacional. O objetivo é tornar permanente um fundo que mantém hoje 63% dos recursos da educação básica de todo o país. A principal pauta do seminário foi a meta de tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Essa é a principal fonte de financiamento da educação nos municípios e entrou em vigor em 2007. O problema é que vale apenas até 2020. O encontro foi convocado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e contou com a participação de parlamentares e especialistas, incluindo a Comissão de Direito à Educação da OAB Nacional. Nós entendemos que a educação é a única saída realmente para que o Brasil possa deslanchar para um país desenvolvido e igualitário. O Fundeb hoje responde por 63% dos recursos da educação básica, que equivale ao ensino médio e fundamental. Com o dinheiro são pagos professores, transporte escolar, material didático, além de financiar a construção de novas escolas e a manutenção das que já existem. Com o fim do Fundeb, muitos municípios ficariam sem recursos e por isso é urgente a discussão do assunto. O deputado Gastão Vieira, responsável pelo seminário, destacou a importância da OAB nesta discussão. A OAB precisa vir para o nosso lado, porque nós estamos vivendo na educação, é um caos tão grande, é uma necessidade de rumo tão definida, que a OAB, se não trouxer uma contribuição educacional imediatamente, ela trará gostar de ser brasileiro, lutar pelo país. Então eu fiquei muito feliz em ver a OAB aqui, vou convidá-los mais e vou botar a OAB dentro daquelas instituições que estão ligadas na busca de uma solução para a educação brasileira. Durante o seminário, dados importantes foram discutidos. Um estudo do movimento Todos pela Educação mostra que em quase 5.000 municípios brasileiros, o Fundeb corresponde a metade do que se gasta por aluno ao ano. Em mais de 1.000 municípios, a participação do fundo chega a 80% do total. Cabe, lógico, a nossa comissão, enquanto visionária no sentido de ver a educação básica com uma melhoria não só da educação como um todo, mas também dos nossos bacharéis em direitos e dos nossos futuros advogados, de nós termos realmente o cumprimento do que a nossa Constituição assegura, a devida repartição de receitas e a devida aplicação. Para evitar o fim do recurso, 2 propostas de emenda à Constituição tramitam no Congresso Nacional. A Comissão de Direito à Educação da OAB Nacional pretende acompanhar todo o processo para tornar o Fundeb permanente. É importante o OAB ficar atenta e participar efetivamente para que nós possamos contribuir para que esse direito a uma educação efetiva e de qualidade realmente seja efetivado. A Ordem dos Advogados do Brasil de Rondônia abraçou uma causa muito importante para as mulheres daquele estado. A Comissão da Mulher Advogada da Seccional busca reativar em tempo integral a Delegacia da Mulher de Porto Velho, capital.
A Comissão da Mulher Advogada da Seccional de Rondônia requereu à Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania o funcionamento em tempo integral da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da capital. Além disso, para dar um atendimento mais humanitário às moradoras da região, a comissão ainda solicitou uma revitalização do espaço. A OAB Rondônia requisitou, junto ao Estado de Rondônia, que a delegacia ela seja revitalizada, que haja uma total reforma ou até mudança do prédio, para que quando essa mulher vítima de qualquer tipo de violência chegue nesse ambiente, ela tenha um ambiente acolhedor, limpo, salubre. Antes de realizar a solicitação ao governo estadual, a comissão realizou um laudo sobre a situação da delegacia, que além de não atender 24 horas, registra falta de funcionários. Para o presidente da seccional rondoniense, Elton Assis, ações como essa sempre estarão em pauta na OAB de Rondônia. Nós estamos cobrando do Estado de Rondônia providências contundentes para resolver essa situação. Caso não tenhamos uma resposta adequada, iremos adotar as providências necessárias. Advogadas e advogados ligados à articulação dos povos indígenas do Brasil visitaram a sede da OAB Nacional. O grupo levou à Diretoria Nacional questões importantes, como a saúde indígena e a demarcação de terras. O grupo de advogados e advogadas indígenas e indigenistas visitaram a sede da OAB Nacional. No dia, eles foram recebidos pelo vice-presidente Luiz Viana, presidente em exercício na época. O grupo aproveitou para expor as preocupações com os povos indígenas do país e também entregaram um documento com reivindicações formulado durante a visita a Brasília. Estamos saindo bastante contentes porque tivemos uma sinalização bastante positiva e nós vamos continuar em diálogo com a instituição, com a OAB, que é tão importante para o exercício e a defesa da democracia e também dos direitos dos povos indígenas. Entre as reivindicações, o grupo abordou questões como a municipalização da saúde indígena e alterações no processo de demarcação de terras. Luiz Viana fez questão de reafirmar o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil com a proteção dos povos indígenas. Eu os recebi em nome do presidente Felipe Santa Cruz e reafirmei o nosso compromisso com a temática da proteção dos povos indígenas. Será criada a Comissão do Direito Indígena e nós vamos sim ajudar a essa articulação de preservação da nossa identidade, de preservação dos índios, de preservação dos povos indígenas. Vamos fazer um giro pelas informações de algumas seccionais do país? Você já deve ter ouvido falar que o exame de ordem iria acabar. Notícia falsa. Diariamente, a Ordem dos Advogados do Brasil lida com boatos. Mas não é só a OAB que é alvo das fake news. Por isso, a Escola Superior da Advocacia da OAB do Rio de Janeiro realizou um debate muito importante no fim de abril. Participaram do evento Carlos Afonso Pereira de Souza, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Alexandre Santos de Aragão, procurador do Estado, os jornalistas André Fran, Paulo Amado e Sérgio Rodas, que também é advogado. Será que o que é falso para um pode não ser falso para o outro? Será que os fatos históricos podem ser considerados falsos? Não há critérios para se definir o que é uma notícia falsa ou não. Embora, de uma certa forma, haja uma regulamentação já no país, isso sempre está na mão do juiz, hoje em dia, né? Ele vai decidir o que é um fato sabidamente inverídico? Com base no que ele vai decidir isso? Até onde isso não vai ser a opinião dele ou não? Que tipo de critério a gente poderia criar que não engessasse a própria liberdade de expressão em geral? E a desinformação, ela pode vir ou não travestida de notícia. Pode vir por um meme, por um áudio, né? O suposto áudio vazado. Isso não é notícia, mas é um conteúdo falso que gera desinformação. Vale lembrar que compartilhar notícias falsas pode custar caro. A pessoa pode ser responsabilizada penalmente por este ato.
A OAB preza pela autenticidade, clareza e transparência das informações e sabe da importância de um jornalismo sério, independente e apartidário como um dos pilares de sustentação da democracia. Por isso, disponibiliza os canais de comunicação oficial da OAB para esclarecimentos. Nós te mantemos informados. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, comemorou 87 anos. Centenas de advogadas e advogados estiveram presentes na comemoração solene, que marcou esta data importante para a advocacia brasileira. Para comemorar esta data que representa lutas marcantes pelas garantias e cumprimento dos direitos de todos os cidadãos brasileiros, a seccional do Piauí organizou uma sessão solene. Autoridades profissionais da advocacia, magistrados e sociedade civil estiveram presentes. Durante o evento, o professor Ingo Wolfgang Sarlet, referência no país em direito constitucional, deu uma palestra sobre liberdade de expressão e discurso de ódio na internet. Ex-conselheiros e ex-conselheiras federais da OAB que marcaram história na OAB piauiense foram homenageados e cerca de 50 novos advogados e advogadas receberam a carteira da ordem durante o evento. Vamos conferir o que bombou nas redes sociais das seccionais da OAB na última semana? Várias seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestaram contra o turismo sexual. A OAB Ceará convidou turistas a visitarem o estado, mas deixou claro que nenhuma mulher cearense é atração turística. A OAB de Pernambuco também demonstrou repúdio ao turismo sexual. A seccional pede para que todos digam não à apologia e à exploração sexual. O Rio de Janeiro e a seccional da Ordem do Estado estão de braços abertos para qualquer turista que quiser visitar a cidade maravilhosa, mas as mulheres não. Santa Catarina também demonstrou tristeza com o fato. A seccional destacou que repassar uma imagem como essa para fora do país pode aumentar índices como de tráfico internacional de meninas e mulheres. A OAB do Distrito Federal destacou a palavra não na campanha, justamente para mostrar que o ato de explorar sexualmente mulheres brasileiras é crime. Já a seccional do Paraná fez questão de fazer a campanha em outras línguas, para que não reste nenhuma dúvida aos turistas. O Brasil está à disposição dos turistas, as brasileiras não. A OAB repudia qualquer ato de violência e pede que você denuncie. Para denúncias, diz que sim. E o OAB Nacional desta semana termina aqui. E fica para você com esta imagem linda de Maceió, Alagoas. Quer acompanhar este e outros programas? Segue a gente no YouTube. Lá você confere todos. E é claro que você acompanha tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil vem fazendo em tempo real nas nossas redes sociais. E quer mandar uma sugestão de pauta para o OAB Nacional? Manda pra gente pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 99919 4731. Tchau e até o próximo programa.